Esse daqui é o nosso 7º vlog dessa série. Eu espero que vocês estejam gostando. Do fundo do meu coração, eu gravei muita coisa, a edição está sendo feita com carinho. Então assim, por favor, se você estiver gostando, comenta aqui embaixo. Hoje vamos em 2 lojas de games, tá? Que eu vou deixar o endereço aqui na descrição, pra se vocês forem pra Orlando, conhecer, né? Se vale a pena ou não. E isso vocês terão que ver agora no vídeo, tá? Mais uma vez, repito, se você quiser viajar pra fora e pagar menos no dólar, use o cupom PINHO40 pra abrir sua conta na Nomad e ganhar até $40 de cashback. E pra passagens mais em conta ou saber mais do Airbnb que ficamos, olha aqui na descrição. Bora, Ju, comece esse vídeo aí. Valeu! Eu já mostrei essa loja aqui outras vezes no canal, mas tem mais de um ano que eu não venho nela. E como vocês pediram no Insta, falei, vou voltar aqui. Cybertron Videogames. Galera, olha o tamanho dessa loja, pessoal. Ela mudou bastante desde a última vez que eu vim. Temos aqui Xbox, PlayStation, PS3, Play 2 e Play 2 não, desculpa, Xbox 360. Eu vou dividir por categorias. Aqui é a categoria de pre-owned, né, de retro games de PlayStation 2, que inclusive quando eu vim aqui há 2 anos atrás, eu completei minha coleção. Peguei muita coisa mesmo que faltava e eu acho que eu não tô precisando de mais nada, não. Talvez Star Wars Battlefront. Vamos ver quanto que é um Star Wars Battlefront. $14. Talvez o Battlefront 2, que eu gosto muito, mas aqui tem muita coisa. Olha que legal, tem controle de Play 1 aqui, PS Owner, parece que tá novinho, original, por $30. Multitap para Play 2, por $25. Spider-Man, Test Drive, esse jogo é muito legal. Aqui do lado tem mais de Play 2, cara. Ó, GTA Vice City. Ah, eu não tenho os Liberty Cities. Falta o Liberty City Stories e o Vice City Stories. Esse aqui parece estar completinho. Falta só 2 para eu ter todos os GTAs de Play 2. Esse aqui eu peguei a última vez que eu vim. Call of Duty Finest Hours. Se eu achar o Vice City Stories, eu fecho. Aqui tem o 3. Nossa, jogo do High School Musical. Rapaz, nem sabia da existência disso. Não deve ser bom, né? Custa $3. Tem um jogo de Xbox 360 que eu quero. Forza Horizon 1. Nunca joguei. Pelo menos falam, né? Que ele é muito bom. Quero ver se eu acho aqui. Aqui na parte de Xbox 360 tem muita coisa. Muitos jogos de esporte. The Sims 3. Sniper Elite. Muito bom. Deixa eu ver se eu acho Forza. Need for Speed Hot Pursuit, não gostei desse remake que eles fizeram. Não é bem um remake, não. É outro jogo, só com o mesmo nome. Não vale a pena, não. Um jogo muito legal. O Need for Speed The Runner é massa. Aí pra galera fala: ah, mas você tá ensinando a destravar, você vai baixar tudo pirata. Não, eu gosto de ter os jogos originais. Eu gosto de ter. Normalmente os jogos que eu tenho em ISO, salvos no meu computador, são os jogos que eu dumpei originais. Olha a trilogia Isaac, com certeza eu vou levar. Trilogia do Call of Duty por $34. Modern Warfare 1, 2 e 3. Cool. E tem o Black Ops. Ah, tem vários aqui, poxa. Olha, Call of Duty 2 para Xbox 360, esse é massa. Deixa eu ver se eu acho Forza aqui. Gostei muito dessa coletânea, vou levar. Poxa, 3 jogos por $34, muito massa. E eu vou querer levar o Black Ops. Ah, eles não têm o Black Ops. Tem o Ghost só, Ghost, 3 Ghost, mas não tem o Black Ops. Poxa, velho. Tem o Modern Warfare aqui. Pra levar o Black Ops. Eu sinto que a galera tá buscando muito mais jogos de PlayStation do que de Xbox, muito por causa do Game Pass, né? Mas assim, os jogos de Xbox aqui são bem mais desvalorizados do que os de PlayStation no geral. Igual, olha só, tem o GTA San Andreas, nem sabia que tinha pro Xbox One. É a versão de 360, né? Mas roda no One. Doom por $6, tá vendo? Enquanto os jogos de PlayStation 4 são um pouco mais caros. E PlayStation 5 também são um pouco mais caros. Olha só, essa edição de coleção aqui, ó, $56, tá vendo? Mas aqui tem muita opção de jogo legal. Vê se eu acho alguma coisa massa aqui pra levar, alguma coisa que eu esteja buscando. Dark Souls. E tem um pouquinho de tudo, né? Tem jogos novos e usados. Aqui, $20, esse daqui é usado, provavelmente. É, quando tá novo, tá lá na frente. Ele me falou que aí fica lacrado. Call of Duty Vanguard, Far Cry 6. Far Cry 6 eu tenho no PC, eu tenho que jogar. Não, muita coisa aqui, cara. Esse jogo, se eu achasse pra PlayStation 4, eu compraria. Prototype Biohazard Bundle. Esse eu acho aqui.
Isso é legal de ter. Aqui eles têm os jogos, alguns lacrados, jogos bem raros, né? Então aqui, ó, Resident Evil 4. Aliás, não, esse aqui é o Code Verônica de Play 2, custa $179. Olha isso daqui, esse aqui é muito raro, galera. Budokai Tenkaichi 3, sim, $219, um jogo de Play 2. Vocês não estão lendo errado. E o 2, $60, bem mais barato, mas é bem raro. Os sistemas, tá vendo? Eles vendem o Xbox 360 por $100 sem HD e por 130 com HD. Tem com caixa ou sem caixa. E aqui, jogos de GameCube, tem muitos ainda lacrados pra vocês terem ideia, pessoal. Muito legal. Ah, inclusive, eu comprei um jogo de GameCube aqui, eu acho, se não me engano. Nossa, Sonic Adventure 2, eu queria ter de GameCube original, mas $80 eu passo. Poxa, caríssimo. Olha lá, Nintendo 3DS, $200. E o 3DS do Pikachu, ou 2DS, agora eu não sei, $360, caro. Um Game Boy Advance, ó, Advance sem seu SP, $80, e o Game Boy Advance SP, $100. Essas lojas têm que pagar muito imposto, né, galera? Ó, o Switch Lite ali, ó, $190. Isso tudo ainda tem mais 6,5%, viu, pessoal? Isso aqui tem tudo mais 6,5%. Ó, o Nintendo DSi, ó, por $120 e um Switch Lite por $150. Aqui é se você quiser comprar na garantia e tal, com tudo certinho. Um Switch OLED branco por $300 e a versão do Zelda $320. Não vale a pena, não vale a pena. Olha lá, um Play 2 Fat, $130, um Play 2 Fat. E um Dreamcast, $120. É uma loja, né, galera? Então, normal isso. Olha que legal, um adaptador de Play 2 Network Adapter. Só que esse aqui é uma versão atualizada, já com protocolo SATA. Dá pra achar isso no AliExpress por $80, $90. Claro, sem o HD, né? Eles estão vendendo aqui com um HDzinho de notebook. Esse daqui é o original. Esse daqui é o original, Sony. $14, tá ok o preço, não tá caro não, entendeu? Tá bem legal isso. Aqueles dois meninos ali estão tentando trocar um Wii. Dá na troca aqui um Nintendo Wii. Só que precisa ter mais de 18 anos pra eles poderem dar na troca aqui, né? Por questões legais. Aí eu vou até perguntar por quanto que eles iam vender aquele Wii. Aqui tem uma área de action figures, bem legal. Aqui tem outros jogos, alguns de PSP. PSP aqui tá um pouquinho fraco, tá vendo? Tem poucas opções de PSP. Antes tinha uma opção maior de PSP. Antes era aqui, era a área de PSP. Play 2 eu não vou levar nada, é aquele do 360 eu tô pensando, porque eu ainda vou em outra loja agora pra mostrar pra vocês. E aí eu vou ver se eu acho lá. E aqui tem muita coisa de Super Nintendo, Nintendo 64, Sega Saturn. World is enough, $20. Tem muita coisinha, galera. Pra quem quer fazer sua coleção de retro games, tem que dar um pulinho aqui. Aqui ele tem controles de Play 5, ali de Xbox One por $55. Tem muita coisa legal aqui, gente. Vale a pena dar uma vinda. É um pouquinho longe, mas vale a pena dar uma passadinha. Nintendo 64 na caixa ali por incríveis $720. $720. E tem um mais do lado. É porque, já sei. É porque é o transparente verde. Ele é bem raro. E tem o tradicional japonês por $200. Mesmo assim, bem caro, né? Mas na caixa. A versão dele sem caixa por $250 e a versão vermelhinha por $200. Console aqui eu acho que não vale muito a pena. A área de Play 3 aqui tem muita coisa. Play 3 e Play 4 e Play 5 tá bem carregado. Eu não sei se eu levo um joguinho de Play 5, cara. Só porque quando eu vim aqui eu sempre levo alguma coisinha. Tô na dúvida, cara. Só pra levar e falar assim, poxa, comprei algo. Os meninos estão saindo ali agora, tem que ter 18 anos pra dar um trade-in. Se tivessem oferecido $50 no Wii deles, eu pagaria, mas ofereceram 80. O que eles vão vender aqui por uns 120. Tinha Mario Kart, mas... se fosse um Wii U, eu até pagaria os $80 pra eu fazer um vídeo do Wii U, mas o Nintendo Wii normal, pra mim acho que não vale muito, não. Hoje eu não levei nada daqui, mas eu tô indo pra outra loja que chama Gamers Inc. Que eu fui lá há uns 2 anos atrás também e vamos ver se lá tem coisas melhores. Aqui nos Estados Unidos, galera, tudo é longe. Então se eu não tivesse alugado esse carro com o pessoal da Unique lá, meu Deus, só de Uber ia ter ficado mais caro do que a diária desse carro, tá? Tenho que falar disso. A viagem inteira esse carro está me custando cerca de $700 com o seguro, tá? Tem que ter seguro. Você não consegue entrar no carro aqui sem seguro. E, sem brincadeira, só hoje, se eu fosse fazer esse caminho de Uber, a ida ia dar uns $40 de Uber, pra ir pra lá ia dar mais uns $20, pra voltar
de onde eu tô agora, que eu tô bem longe, galera, sem brincadeira, mais uns 70 dólares, eu tô bem longe. Então, assim, vai vir pra fora, já cota aí o carro e boa, não fica sem carro aqui não, beleza? E rapaz, vim longe, viu? Nossa, bem aqui no topo de Orlando, vamos chegar nesse... Ó, tem um Papa John's aqui. Papa John's? Acho que é Papa John's que eu li ali. Papa John's é um lugar de pizza bem tradicional, bem clássico dos Estados Unidos. Vamos ver onde que é. Aqui tem várias dessas lojinhas assim, galera, ó. E vou ver se eu acho Gamers Inc. Fica pro lado de lá. Ah, é ali, ó. É ali, ó. Gamers Inc. Tá vendo? Gamers Inc. Videogames. Vamos encostar aqui então o carro. Estou colocando o endereço aqui embaixo para vocês, mas vamos dar uma olhada nessa loja que parece ser bem legal. Olha só, galera, que massa aqui. Tá rolando um gameplay de um Mario Kart de 3DS, parece. Aqui já temos o Nintendo Switch, aqui já temos o Wii U e Nintendo Wii. Dá uma olhada um pouquinho. Ah, olha só que legal. Olha, eles vendem consoles modificados também. Um Game Boy Advance com tela IPS e shell, né? Carcaça personalizada, 300 dólares. E tem o Game Boy normal, Game Boy System normal, só com a carcaça modificada por 180 dólares. Olha só, um Dreamcast todo modificado, custom shell e com GDEMU, que é o cartão SD, né? Pra rodar todos os jogos, por 500 dólares. É, meus amigos. Caramba, que legal. Nintendo 64 com HDMI, saída HDMI. Olha lá, deixa eu dar um zoomzinho pra vocês verem. 400 dólares. É, retro gamer aqui está muito em alta mesmo. Eu lembro quando esse jogo saiu no Xbox, eu fiquei de cara, como que Crysis roda num joguinho 8 dólares? Esse jogo era tipo assim, o fritador de placa de vídeos na época. O 1, na verdade, foi mais, né? O 2 eles já pegaram mais leve um pouquinho. Ah, eu queria esse jogo, mas por 80 dólares não quero não. Poxa, cara, esse game, pessoal, esse prototype aqui é um joguinho meio raro, esse bundle, sabe? Que tem o prototype 1 e o 2. O 1 é muito bom, esse jogo é fantástico, fantástico mesmo. Legal, a trilogia, ó, 32 dólares. Modern Warfare Collection, Modern Warfare 3. Legal, pô, bem massa de Play 3, né? Caramba, eu paguei 50 reais novo nesse jogo na época, lá no Brasil. Tá 115 dólares aqui. Meu Deus, Metal Gear Solid Collection. Eu e meus amigos zeramos, fizemos uma maratona. Zeramos todos os Metal Gears. Começamos em 2016, vamos terminar lá em 2018, 2019. Foi bem legal. Isso eu não vi na outra loja. Jogos de PS Vita. Já ia falar Play Vita. Mas é triste que esse console fracassou feio, né? Porque tinha tudo pra dar certo, só faltou o jogo mesmo. Era muito caro. Joguinhos e as empresas não queriam mais fazer pra ele. Ah, vou ver se eu acho Forza aqui. Deixa eu ver se eu acho Forza aqui. Eles têm Play 3 Super Slim por 170 dólares. Com controle paralelo, tá vendo? Um Xbox 360 com 60 GB de HD, 100 dólares. Não tá dando pra vocês verem por causa do LED. Deixa eu ver se eu dou um zoom. Não, por causa do LED tá meio ruim de ver. E um Play 4 com um controlezinho, não sei se é genérico, tá 135 dólares. Play 4 edição limitada do Destiny, 200 dólares. E um Play 4 Pro edição limitada do God of War, 275 dólares. Joguinhos de Nintendo DS aí, galera, ó. Tem um monte, viu? E tem de PS Vita sortido aqui também, ó. De Switch também, sem capinha. Bem mais barato, né? Quando é sem capinha, assim, de 3DS. Tem de Game Boy Advance aqui, ó. Zelda. Legal, né? E aqui, os consoles retrôs. Olha que lindo esse PSP, cara. O PSP é bonito até hoje. É um PSP 2000, ou seja, o Slim, por 140 dólares. Eu não pago. Um Nintendo Switch Lite por 150 dólares. E um DSi XL por 120 dólares. Muita gente não vai conhecer isso, mas isso aqui é o GBA Video, tá? É um cartucho, galera, com episódios do desenho. Então, olha só, um cartucho tem 2 episódios. Sim, você comprava um cartuchinho que vinha com 2 episódios. Isso era bem legal. Olha só, aqui tem um do Game Boy Advance também, do Cartoon Network, a coleção. Tem 4 episódios. Cara, é muito pouco. Aqui de Game Boy, caramba, 125 dólares, olha lá, 125 dólares esse GBA vídeo do Pokémon. E a qualidade é péssima, pessoal, porque é muito comprimido. Mas um cartuchinho de Game Boy, muito pouco espaço, então eles tinham que comprimir demais o vídeo. Não ficava legal, não ficava legal.
Ah, eu tenho 2 desse lá em casa, tá? Um que eu tirei lacrado, que eu comprei no Mercado Livre. O cara não sabia o que ele tinha, me vendeu por um preço de um Play 4 normal na época. Eu acho que é porque ninguém quis comprar, porque eu era de 500 GB e o Slim de 1 TB era mais barato. Mas aqui tá $250. E ano passado eu garimpei um no Facebook Marketplace por tipo menos da metade do preço. Minha namorada falou... Pô, mas você já tem um, por que você quer levar outro? Eu falei assim... Que vai sair destrava no futuro. E eu vou deixar ele destravadinho. E olha só, sem caixa, um do Gears of War por $250. Então, assim, os $280 que eu paguei naquele Xbox que eu garimpei, uns vlogs pra trás aí, pra mim valeu muito a pena. E Play 5, aliás, desculpa, Play 4 Pro, edição de 1 milhão de unidades, 500 milhões de unidades. Olha o precinho lá, meus amigos. Rafa do Super Consumer que pira nessas edições. $450. Meu Deus. Esse aqui $400, o do The Last of Us 2. Que são videogames raros, né, pessoal? Que não tem mais. Não, isso aqui, um Nintendo DS de primeira geração, o FAT, lacrado, selo 80 Plus pela VGA, que é uma empresa que, tipo assim, você manda seu produto e eles avaliam, tipo assim, cara, esse aqui tá perfeito. Esse aqui tá 80 Plus, 100%, ele não tinha que ter nenhum detalhezinho aqui, mas olha o preço. Ah, $5.000 num DS FAT, meu Deus. Meu Deus. Tem uns jogos que eu nem sei porque eles são raros. Olha, esse jogo de Xbox One aqui, $500 esse jogo. Meu Deus. Excelente o joguinho, tá? Excelente. Zerei o Heart Gold recentemente, $40. E o Heart Gold, deixa eu ver quanto que é o Heart Gold. Heart Gold, $40 também. Ah, é Reproduction, pessoal. Ele é réplica, tá vendo? Tá escrito ali. Ah, por isso que eu estranhei, tava muito barato. Esse Pokémon é bem valorizado. Os jogos da Nintendo em geral são bem valorizados. Legal que eles falam, né? Quando é réplica ou não. Pra não falar que não levei nada, eu tô saindo com o controle. Controle de Xbox 360 que está novo praticamente. Não foi barato se converter, eu acho que eu não compraria. Mas por $40 eu queria um controle, eu tava precisando... Queria ter 2 controles, aí eu falei, só pra falar, poxa, não levei nada, fiquei meia hora lá gravando na loja dos caras. Peguei um controle de Xbox. Peguei um controle de Xbox. Vamos pra casa. Pra quem tá aí, né, colecionando jogos, eu já parei, já terminei minha coleção de Play 2. É o Play 2 que eu queria ter os jogos originais, jogos da minha época. Tem praticamente todos. Bully eu comprei em uma das viagens que eu fiz aqui pra fora, que no Brasil é muito caro um Bully original e é difícil de achar. Mas muita coisa, assim, se você ficar convertendo não vale a pena, é mais pra quem gosta. Eu, inclusive, perguntei pra eles se o valor que eu paguei no Xbox completo do R2-D2 foi bom. E o cara que me atendeu, né, falou que foi um excelente valor, que por ele estar completo na caixa, valeria bem mais que aquilo, então até pro padrão deles valeu a pena. Mais uma vez, convertendo, você fica um pouquinho triste, né, mas pensando em 280 dinheiros, ou igual 40 dinheiros esse controle aqui, eu quis levar, né, e agora eu tenho um Xbox 360 com 2 controles. Vocês acham que eu vou deixar de usar o controle bonitinho do R2-D2? Claro que não, eu vou usar demais, mas isso aí é pra eu jogar com alguém e tudo mais. Agora vamos voltar pro condomínio lá. E é tudo muito longe, pessoal. Igual eu falei, eu vou demorar, eu tô com fome, eu vou demorar 40 minutos pra chegar lá. Mas olha como tá bonito aqui. Eu também quis gravar nessas lojas porque o trânsito estava muito ruim. Eu fui devolver uns produtos da Amazon que a gente comprou. Um deles estava com defeito, o carregador que eu peguei da Baseus, nunca vi isso. Primeira vez que eu pego um produto com defeito da Baseus. E aí eu subi pro lado de cá. Só que era tipo 6 horas da tarde. Eu falei, velho, não vai dar pra voltar agora. Aí a Luísa tinha ficado lá no condomínio, né, na casa, descansando. E eu falei, vou lá gravar nas lojas pra já matar isso. E agora o trânsito aliviou. Esse vídeo eu acho que foi legal, né? Mas o próximo é o que vocês mais gostam. Produtos abandonados na US Closer. Sim, meus amigos, vamos lá na US Closer e ver vários produtos que a galera abandonou lá. Gente, tem um PlayStation 5 que a galera simplesmente deixou pra trás. E o Paulo da US Closer vende bem mais barato. Então eu espero que vocês estejam gostando desses vlogs e até o próximo. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.